fechando aqui todas as janelas. Ó, a Patrícia Agostini tá aí também. Oi, Davi, tudo bom? Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha, quem vai apresentar agora à tarde é o Francisco Macedo, que acabou de entrar aí na sala. Aí acho que ele não está aparecendo no vídeo ainda, não sei se ele tem que fazer algum procedimento lá. Ele está te ouvindo, eu acho. Tô ouvindo bem. Tá. Sim, a câmera dele me parece estar com alguma coisa na frente, porque ela está habilitada, o microfone também está habilitado, porém está Uhum. preto na tela. Hum. Não tá normal. É que vou dar um stop no vídeo e vou retornar. Macedo, Tá. eu tive esse problema também. Pronto, Agora apareceu, pronto. tá vendo? Eu fechei e abri. Agora apareceu. Isso. Colocar o Aí tem o Francisco. botão aí para você compartilhar. Share screen. Um botão embaixo. Eu coloco o Francisco Macedo como co-host, Priscila já está como co-host e o Renato entra como co-host também. Isso, porque é a gente que vai interagir. A Sim. Patrícia Agostinito também vai monitorar o chat, então ela tem que estar com o microfone habilitado também. Estão vendo aí? Sim, Sim, tô vendo a tua tela, Chico. sim. Então, Então tá a bom. dinâmica de manhã foi assim. A gente foi passando e conforme foi tendo pergunta, a gente foi meio que interrompendo a Tati também. Aí veio a forma que você Pode achar ser. melhor. Não, o que vocês acharem melhor é que seja mais dinâmico. A ideia, como vocês já viram a apresentação, é fazer algo, mostrar dados para a gente entrar em detalhes. O que eu pensei em mudar em relação ao público é só falar um pouco mais sobre essa dinâmica de robôs na contabilidade, controles internos automatizados, porque aí vai pegar mais o nosso público. Eu não escrevi nada, mas aí vai na craqueza. A ideia é essa mesma, Chico. A audiência nossa são, de fato, estudantes de graduação e pós-graduação, e, e, e é importante a gente falar uma linguagem, aonde se for possível, fazer algum vínculo à contabilidade, né? Porque E são profissionais da contabilidade. Então, sempre que possível, colocar o contexto de contabilidade. vocês vão fazer uma breve introdução Eu faço. tá. Ah, Já só está não fala que eu sou gravando, né, contador, né? Priscila? Não, Sim, basicamente, só para dizer, a sala é aberta, então assim, quem for entrando já vai ouvindo a gente conversar e também está sendo transmitido pelo YouTube, lá fica aberto também, tá bom? Só para todo mundo saber. A, a Tatiana fez uma breve apresentação do currículo dela, Chico. Na verdade, eu vou falar sobre. Eu vou agradecer a presença de todos, falar um pouco mais sobre a dinâmica. O que nós comentamos de manhã é que a ideia é justamente usar o chat, ou tem aqui esse ícone reactions aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, etc., avisar, né? Porque, de fato, os microfones vão estar bloqueados. E no final, a gente vai desbloquear, né? Depois que termina a apresentação, a gente desbloqueia os microfones e as pessoas ficam à vontade para fazer pergunta ou fazer conversas no chat. O que aconteceu hoje foram basicamente as duas coisas, né? Pessoas que abriram o microfone, fizeram perguntas, né? Conversamos um pouco no final, e outros que simplesmente optaram em colocar ali as suas dúvidas, os seus comentários no chat. Tá E bom. o que a Priscila e eu fizemos, nós ficamos monitorando. Você não se preocupa com o chat, né? Fica a Priscila, eu e a Paty acompanhando ali. E o que a gente fez foi justamente, à medida que o pessoal comentava, a gente fazia alguma resposta, fazia um comentário, e aí a gente fala assim, Francisco, cara, aqui o tal pessoa fez essa observação aqui, você pode comentar um pouco mais, tal, e a gente lança a pergunta para você e você desenvolve. Tá perfeito. Vamos embora. Beleza. We have a plan. Aí é só aguardar um pouquinho, porque estava tendo uma palestra principal que terminava agora às 15, por isso que a nossa a gente colocou 15h10. Porque acho que o Tá pessoal bom. sai dessa principal e vai entrando nas sessões. Perfeito. Tá bom. Deixa eu só ver essa sequência aqui. Ah, não, já tá. É que a janelinha das coisas pega em cima de alguns slides meus aqui. Entendi. Não, mas já mudei aqui. Agora já coloquei vocês para baixo. Deixa eu ver se nos outros vai pegar. Não. Na primeira apresentação, as nossas janelinhas visuais ficaram na linha superior aqui. Acho que depois eles mudam, viu, Chico? Não, mas eu mesmo já consegui arrastar É só aqui. arrastar, é só arrastar. Se Legal. você arrastar, ela É. sobe. A minha já mudou para cima.
E a participação de manhã foi legal. Tinha mais ou menos, como eu comentei, mais ou menos entre 25 e 30 pessoas, né? E, e foi muito bom porque a Tatiana, como uma gerente nova, né? Mas ao mesmo tempo muito qualificada, né? Teve uma boa liga com a sala, que foi basicamente de jovens, né? De alunos. Então é o mesmo perfil que o meu, jovem. Exatamente, todos nós, jovens. Nós, 27 anos de praia, essa molecada tem 23, né, posta? De idade, é mais ou menos a Exatamente. mesma coisa. Você só pode falar 27 anos, e aí você não precisa falar 27 anos do quê, né? Exatamente. Tenho 27 anos, daí o pessoal fala assim, cara, Deixa eu esse cara tem ficar 27 quieta, anos. deixa eu ficar quieta. Por isso que eu nem vou aparecer. Você pode falar, eu tenho 27 Boa anos. tarde a todos que já se conectaram aí. A gente está aguardando uns minutinhos para começar às 15h10, então ver se entra mais alguém aí até o horário do início, tá bom? Boa tarde. Só para falar um oi aqui para o pessoal que já entrou, postar. Legal. De fato, o nosso horário está previsto para iniciar às 15h10, né? Isso. Legal. Até estamos esperando o O pessoal horário terminar. final é 16 horas, é quando a gente termina, né? Legal. Máximo. Isso. No máximo. Isso. Que aí começa a outra na palestra geral. Qualquer coisa, Priscila, se eu não acelerar o suficiente, você me dá só um toque e aí eu procuro isso. Mas tá tranquilo. Eu acho que o time eu já fiz essa Tá bom. apresentação, tá bom. Tá bom. Alguém consegue dar um mute? Não sei se dá um mute para quem não é co-host por enquanto, né? Acho que tá tudo entrando como mudo, o Francisco. Não, eu vi um barulho de background aí, só tô vendo onde é. Vou dar um mute no meu por um momento. Tá bom. Mas tem uma função de multi-all aqui, Pri. Isso.
Foi o Ricardo, Léo? Ricardo? O barulho aqui é comigo, tá? Peraí, que acho que tem. Vou dar um mute aqui, que acho que. Opa, você acha aí o botão do mute? Acho que não. Eu dei mute all. Tá. Me ouvem? Sim. Sim. Sim, sim. Pessoal, a gente aguarda mais uns 3 minutinhos e começamos às 15h10. Isso. Vamos lá? Vamos. Pessoal, boa tarde. Mais uma vez agradeço aos que estiveram conosco hoje de manhã, participando da nossa primeira apresentação. Nós teremos uma apresentação na sexta-feira de manhã, às 10 horas, e a Priscila depois comenta um pouco sobre isso. Boa tarde, meu nome é Renato Postal, sou, junto com o Francisco Macedo, somos sócios da PwC. É um grande prazer tê-los aqui, vocês participando da nossa sala. Esperamos que realmente seja um bate-papo, é muito mais do que uma apresentação, é um bate-papo, uma troca de experiências, ouvir, né? Vamos falar um pouco e gostaríamos que, à medida do possível, vocês também ficassem absolutamente à vontade para participar da nossa conversa. A ideia, como nós estamos fazendo isso de forma virtual, é tentarmos nos organizar de como pretendemos dinamizar a nossa apresentação. A ideia, nós temos aí, como vocês podem ver, o chat, né? Vamos utilizar o chat para perguntas. Priscila, eu e a Patrícia Agostineto vamos estar monitorando o chat, né? E o Francisco vai fazer a apresentação dele, e à medida em que a gente verifique que é uma questão que seja pertinente ao que o Francisco está apresentando, a gente interrompe o Francisco e pede para ele fazer os comentários, né? Então, a ideia é essa, nós fazemos a apresentação até mais ou menos 5 minutos antes das 4 horas da tarde, né? Mais ou menos 5 para as 4, e aí a gente vai ficar para perguntas e respostas, e vamos, a exemplo da apresentação anterior, ficar disponível a vocês aí por mais uns 15, 20 minutos, ou até
o momento que vocês julgarem oportunos para que vocês façam as perguntas, esclarecimento, e a ideia é justamente essa, né? Afinal, aqui nós estamos aqui colocando um assunto, certo, Francisco? E nós vamos, o mais conhecido como Chico, né? Estamos aqui colocando um assunto para que vocês façam uma reflexão. Vamos desafiá-los, sim, né? Tem aí sim a questão do novo normal. Estamos aqui, sabemos o que como a academia e a contabilidade é importante na nossa vida profissional, né? Como nós, como contadores e auditores. E a ideia é justamente aqui aportar mais conhecimento a vocês para que vocês reflitam sobre uma nova visão que a gente tem observado aí decorrente de pesquisas, estudos e aprendizagens que a gente tem tido com o que está acontecendo, né, Francisco? Então, obrigado pela presença, Francisco. Seja muito bem-vindo e passo a palavra para você fazer a sua apresentação. Postal, obrigado pelo convite em participar aí do evento. Estou muito satisfeito. Sou um contador formado pela UFMG e até antes da gente entrar no detalhe da apresentação como um todo, né? Acho que é fundamental ressaltar o quanto nossa carreira é versátil, né? Eu comecei na nossa firma como auditor, trainee de auditoria, né? Há algum tempo atrás, a gente não vai falar as datas aqui para não constranger nem a mim nem ao Postal, mas é muito tempo atrás. e comecei na auditoria e logo em seguida a gente começou a desenvolver dentro da firma uma prática de auditoria de sistemas, que depois foi evoluindo e se transformou em auditoria de sistemas e controles internos, e depois eu fui para a consultoria, e com foco em auditoria forense também, que também usei os conceitos que eu tinha por lá para desenvolver essa prática. Então, e agora estou de volta para uma área da nossa firma, cujo foco é, de fato, trabalhar no que a gente chama de Broader Assurance Services, que é trazer uma série de perspectivas de trabalhos que nós, enquanto contadores, podemos fazer não só sobre a ótica de controles internos, sobre a ótica de sistemas, serviços certificados, não certificados, mostram o quanto a nossa ter flexibilidade na nossa carreira. E, em linha com tudo aquilo que eu já vinha fazendo, recentemente eu atuei muito em temas voltados à gestão de crise, notadamente com relação aos temas relacionados ao Covid, né? E eu trouxe algumas perspectivas, números de pesquisas que a PwC conduziu recentemente e vem conduzindo e atualizando a todo momento, para a gente iniciar esse bate-papo com vocês. E, obviamente, como o Postal falou, eu estou aberto a perguntas, ou via chat, ou perguntas através dos canais que são disponibilizados. A gente interrompe se for necessário e reforça alguns temas, ok? Vamos lá. Bom, como eu comentei, e aí para contextualizar um pouco essa pesquisa, a firma entendeu que seria fundamental ao longo dessa crise que nos afetou a todos. Para isso, ela criou uma pesquisa global, denominada CFO Pulse Survey, que ela mede de tempos em tempos, em intervalos curtos, a percepção de vários CFOs no mundo inteiro com relação à crise, como você está convivendo com ela e como você vai reagir. E aqui eu vou apresentar alguns findings que vão ilustrar um pouco o resultado dessa pesquisa. Essa última compilação que eu fiz, ela é de junho. A gente tem alguns dados que foram atualizados recentemente, mas eu vou focar nesses dados, até porque não mudou muito essa dinâmica desde então. Eventualmente, um outro tema flutuou, mas na prática permaneceram aquelas mesmas percepções, e são essas que eu gostaria de dividir com vocês, ok? Bom, o que é importante aqui, né? Primeira mensagem. Obviamente que os CFOs, e aí todos nós estamos primordialmente preocupados com a desaceleração da economia global, ou seja, essa está aí no radar de todos, porque isso impacta não só as organizações, como todas as pessoas que estão nela, trabalham para ela e a comunidade como um todo. Então, essa é a primeira preocupação.
Depois, a segunda preocupação é uma nova onda de infecção, que a gente tem ouvido falar aí que pode acontecer a qualquer momento, em alguns lugares já aconteceu, né? E, em terceiro lugar, óbvio, que afligiu a todos os países de maneira direta, impactou muitas organizações, e que você precisa tomar ações com relação a isso, e a gente vai bater um papo nessa linha. Obviamente, a gente entende que tem um impacto grande. Esses CFOs indicam, 53% deles indicam que isso sim vai ter um impacto muito relevante nos seus negócios, falando não só operacionalmente, mas falando, como antecipei, sobre temas de impactos em receita, e nisso existe uma previsibilidade de cerca de 25% das receitas de suas organizações em média, né? Como reação a isso, e isso é um ponto importante que vocês devem estar vivenciando no dia a dia, eles esperam mudar os seus negócios, principalmente como você oferta seus produtos e seus serviços. Curiosamente, eu estava discutindo com colegas esses dias, muitas empresas não estavam sequer preparadas para atender seus clientes em plataformas digitais, porque entendiam Chico, que a visita à sua loja era uma experiência muito relevante. Pois não? se você puder tirar o vídeo, a ligação, pelo menos que eu estou ouvindo e recebi de mensagens, ela está um pouco oscilante. Se puder, de repente, tirar o vídeo, talvez já melhore a comunicação. Vou dar um stop aqui no meu vídeo, aqui, só um momento. Tá bom. Só um momento. E aqui embaixo tem o stop vídeo, né? Ele está... Joia, saiu. Melhorou? Melhorou? Parece que sim. Vamos em frente. Obrigado, Chico. Bom, vamos lá. Então varejistas. Como eu estava... Oi? Você está falando dos varejistas. Então, como eu estava comentando, muitas empresas estavam preocupadas naquele momento, nunca estiveram preocupadas em ter uma presença na internet, porque entendiam que a experiência na loja era algo fundamental. Você imagina uma empresa do setor vou dar um exemplo, de chocolates, e que foi pega no meio da crise nas 3 principais datas do ano. Dia das Mães, Dia dos Namorados, com a outra, e Páscoa. Né? Ou seja, 3 datas extremamente relevantes e que essas empresas não tinham uma presença na internet. Então, o impacto nos negócios, com certeza, foi muito maior do que esses 25%. Então, toda vez que a gente fala de gestão de crise, e talvez eu repita isso algumas vezes, é importante que você enxergue a crise como uma oportunidade para aprimorar os seus negócios. Essas empresas hoje, e outras, inclusive grandes redes de restaurante, de shopping, já estão ofertando não só seus produtos na internet, com delivery muito rápido e com qualidade muito grande. Foi feito um estudo recente, alguns restaurantes entregam com a mesma qualidade que o seu próprio restaurante. Por quê? Porque eles também pensaram naqueles pratos, naqueles produtos que não são afetados por um eventual delivery. Ou seja, exigiu que eles se planejassem de uma maneira muito mais estruturada e ampla, e eventualmente hoje ampliam sua oferta. Vão continuar com aquelas lojas no shopping, mas vão, por exemplo, ter uma linha de congelados, vão ter uma entrega mais eficiente, e então elas estão aproveitando essa crise. O que não mitiga o impacto que eles já tiveram por não estarem preparados naquele momento. Então, essa mensagem é uma mensagem muito importante aqui, e que nós, como profissionais, temos que estar bem alertas com relação a isso. Outra coisa que aconteceu de maneira assim, impactante em todos é a questão de como eu tenho um novo modelo de trabalho. Ou seja, eu estava acostumado a trabalhar às vezes no escritório, com uma maciça interação pessoal entre as pessoas, e grande parte das organizações hoje já trabalham remotamente. Importante ressaltar, muitas das empresas, ou a grande maioria, não estava preparada para isso, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, porque para você trabalhar remotamente, não só você tem que ter uma série de aspectos relacionados à infraestrutura, mas você tem que ter uma boa experiência
ao seu profissional quando está fazendo isso, para ele se sentir compelido a trabalhar dessa forma. Ou seja, aquela experiência que você tem interagindo com seus clientes ou com os seus colegas de trabalho tem que ser similar àquela de você estar interagindo pessoalmente. E para isso você tem que criar meios para que isso aconteça. Seja uma plataforma apropriada, até a questão, e vocês me desculpem, mas a questão do uso do vídeo traz aquela empatia que usualmente você tem atuando presencialmente. Eu não vou conseguir fazer isso agora, mas eu volto assim que a gente terminar a explanação. Bom, aqui é uma compilação dos principais temas. Então, ao mesmo tempo que esses CFOs estão lidando com esses desafios financeiros, eles estão muito mais preocupados com a segurança. E aí a segurança que eu tenho falado, né, é a segurança dos seus profissionais, ou seja, quais são as medidas de segurança que eu tomo para que os meus profissionais retornem ao trabalho e retornem confiantes. Ou seja, a gente está lidando com pessoas aqui, a gente precisa assegurar que aquelas pessoas, ou seja, todos nós estejamos confortáveis que a gente vai trabalhar, ao retornar ao trabalho, ou mesmo trabalhando remotamente, em nossas interações, a gente não seja impactado ou seja, contagiado, né, pela doença, e que também traga essa ameaça para dentro das nossas casas. Então, muitas vezes a gente entende que o CFO está só preocupado com o resultado financeiro. Não, se não tiver um retorno seguro, o negócio não progride. Então, essa foi a preocupação primordial deles. E mais importante que isso, nesse momento, foi tomada a decisão, e aí muitas organizações tomaram, de sequer voltar ao trabalho físico nesse momento, porque não é seguro ou porque suas instalações não estão preparadas para tal. Então, o CFO hoje já está na agenda dele, fala, bom, eu preciso promover o trabalho remoto, não só de uma maneira temporária para a crise, mas muitos deles agora já estão planejados para tornar isso uma possibilidade real para todos os seus profissionais, obviamente aqueles que são elegíveis, que não trabalham eventualmente numa linha de produção. Então, para isso, você tem, como eu falei, não só que conseguir ter as ferramentas apropriadas, mas também você tem que prover aspectos físicos para os seus profissionais. A gente tem empresas que estão, não só além de ceder os equipamentos, cedendo até cadeiras, mesas apropriadas para que o profissional adapte ao seu home office, que é bastante interessante isso. A gente está adotando isso na firma, a gente já tinha essa questão do trabalho remoto. Hoje o profissional pode retirar sua cadeira no escritório para poder trabalhar com uma cadeira ergonômica e que atenda às suas necessidades. Isso é bastante interessante. Para o nosso lado, aí, pensando um pouco como contadores, ou até como gestores dos aspectos de controles internos, muitas das empresas estão demandando agora a automação de determinados processos. Ou seja, processos que eram, então, efetuados de maneira braçal, in loco, você hoje já consegue executar através dos famosos robôs, que nada mais são do que programas, que automatizam essas atividades. E isso é algo que, para nós como contadores, e é importante, como eu falei, daquela versatilidade da nossa profissão, que nós nos preparemos para, de fato, sim, termos aquele background e conhecemos de contabilidade, mas cada vez mais que nós conheçamos de programação, para que nós mesmos possamos desenvolver os robôs que vão nos substituir em tarefas que não agregam valor e para que a gente possa se dedicar a tarefas mais agregadoras de valor para as organizações e que a gente tenha uma visão mais ampla do negócio. E que algumas empresas, né, Macedo, algumas empresas tiveram que fazer isso forçadamente nesse tempo de pandemia, né? Não estavam no radar delas, né? Aproveitando o seu gancho, muitas das empresas sequer tinham uma infraestrutura de tecnologia que comportavam os seus usuários trabalhando remotamente. E isso eu falo não só sobre a ótica da tecnologia per se, mas de toda a segurança envolvida. Houve um boom de compra de notebooks jamais visto e sendo comprados por empresas, grandes organizações, mas que não tinham, por exemplo, uma rede privada ou a chamada VPN para fornecer aos seus profissionais. E você pode perceber em qualquer fonte
que você faça de buscas, e a Price tem muita pesquisa relacionada a isso, você vai ver que os crimes cibernéticos aumentaram substancialmente porque os hackers estão se aproveitando dessas circunstâncias. Então, é bem interessante essa dinâmica que aconteceu e que, aos poucos, ela vai normalizando. O mesmo vale para aquelas plataformas de cloud. Você tinha toda uma infraestrutura dentro de casa que dependia da equipe de TI. Se você já está numa cloud, isso tudo acontece de uma maneira dinâmica, com um mero clique do seu administrador de tecnologia, comprando mais espaço, abrindo mais estações remotas de trabalho e fazendo isso. Então, tudo isso tem que estar na nossa agenda e está nas agendas dos CFOs, como vocês vão ver nos próximos comentários que eu tenho aqui. Isso está tornando assim, os CFOs estão tendo uma percepção também que mesmo durante a crise, essa experiência que todos nós estamos vivendo, que não é uma experiência agradável, vai nos tornar mais fortes. E volto a ressaltar que é justamente aquilo que eu comentei. É como eu reajo e saio melhor na crise. Então, o profissional se torna mais dinâmico, ele cria novas habilidades, algo que ele dependia de uma equipe, por exemplo, de editoração ou de especialistas em planilhas, ele começa a ter que aprender a desenvolver sozinho e vai ganhando novas competências. Isso faz com que também todo esse desafio técnico, mas também o desafio de pessoal, de estar trabalhando sem o convívio dos profissionais, e num ambiente muito desafiador, porque, invariavelmente, alguns de nós, ou muitos de nós, ou tem um parente ou um colega de trabalho, ou um amigo impactado por isso, você acaba vivenciando isso no dia a dia, no seu ambiente de casa, que não tem muitas variações, você ganha um pouco de... A gente entende que você vai trazer uma maior resiliência para esses profissionais como um todo, né? Isso é muito importante para esse momento também. São alguns, como eu falei, nem tudo é ruim em momentos de crise. Temos que tentar buscar tirar aquilo, a parte boa. E aí, em linha com tudo isso, é importante ressaltar como eu trago ferramentas e comportamentos e associo a isso a incentivos para que essa força de trabalho minha, que agora vai ser um pouco mais diferente, se torne mais colaborativa, mais criativa e, de fato, aquele tempo que perdia nos deslocamentos, no trânsito, tudo isso seja direcionado para áreas que gerem maior impacto nos negócios e que você tenha ideias que permitam você, de fato, se diferenciar como profissional e que sua empresa também tenha esse diferencial por consequência. Ok? Eu não sei se a gente tem alguma pergunta aí, e eu posso passar para o próximo slide. Por enquanto não, Chico, de fato, um pouco você comentou, não quis interromper, mas a conversa que nós tivemos de manhã foi justamente sobre como dinamizar o contador, né, nesse novo normal aí, na digitização e toda a parte de, vamos dizer, né, o Excel, ele praticamente é algo do passado. A partir de agora, ou nós vamos utilizar ferramentas de análise de dados ou ferramentas que nos permitam fazer avaliações de dados. Então, uma outra coisa, e esse profissional é o profissional que se espera, ele se encaixa nessa situação que você bem descreveu aí, que a gente realmente tem que pensar em como fazer, como na situação que nós encontramos, sermos resilientes e fazermos melhor e diferentes do que fazíamos até então. Sem dúvida, sem dúvida. São novas formas de trabalhar e que você mesmo começa a conhecer formas de automatizar aquele trabalho que você tem. E existe também uma percepção que, de fato, é simplesmente uma percepção, nunca foi comprovada através de dados factuais ou de fatos, de que, ao automatizar determinadas atividades, eu estou fechando postos de trabalho. Muito pelo contrário. Você está abrindo novos postos de trabalho, você está abrindo a cabeça daqueles profissionais para atuar em coisas que agreguem mais valor aos negócios e conhecer como otimizar o seu dia a dia também vai te gerar um tempo importante, que é o tema para você conviver com a sua família e para você ter a sua direção como um todo e não virar noites fazendo trabalhos que não agregam em muito e são de natureza muito repetitiva. Um tema muito importante disso aqui, da pesquisa também, que ela mostra que grande parte das organizações hoje já se sente confortável, até baseado em muitas coisas que foram saindo da própria legislação, da própria OMS, das legislações locais,
de que são capazes de prover um ambiente seguro para os seus profissionais. Ou seja, considerando que eu tinha um espaço físico, que eu entenda que eu vá continuar a utilizá-lo, como eu racionalizo ou crio mecanismos para que aquele espaço, de fato, permita que, seja sistema de rodízio, de distanciamento, permita que eu trabalhe de maneira convencional, como trabalhava no passado, sem impactar e sem causar um risco, trazer um risco para a saúde das pessoas, né? Mais uma vez, isso também está relacionado a como eu consigo, diante desse cenário, não gerar uma expansão da infecção dos meus profissionais. Então, essas estão intimamente ligadas. É uma grande preocupação não só das organizações, mas, obviamente, de todos os governantes, de que isso não continue, que você tenha o famoso platô aí, e que essa infecção diminua e que você tenha uma vacina, que você interrompa esse ciclo vicioso que está das infecções, né? A questão aí, pensando um pouco no futuro, né? Muito embora a gente esteja dizendo que os CFOs entendam que possam os seus funcionários possam evoluir ao longo desse ciclo, eles ainda não estão confortáveis de tudo aquilo que eles estão fazendo, de fato, vão criar uma nova geração de profissionais. E aí o alerta que eu faço é que tudo que a gente fala hoje, eu diria de ferramentas, de mecanismos de aprendizado, estão disponíveis, muitos deles de forma gratuita na internet, e que depende muito mais de cada um de nós, enquanto profissionais, buscarmos essas fontes de conhecimento e de ferramentas e não depender das empresas. A gente tem visto um movimento muito grande no mercado de profissionais que, por terem desenvolvido essas habilidades, talvez um pouco antes da pandemia, mas durante a pandemia, estão sendo contactados e estão sendo feitas ofertas bastante tentadoras de trabalho. Por quê? Porque eles já estão melhores capacitados para esse novo normal, por assim dizer, né? Então, isso é fundamental para vocês como profissionais, que ok, a gente entende, tem a academia, tem a sua empresa, muitos de vocês ainda não estão trabalhando, mas busquem fontes de treinamento pagas ou gratuitas nas redes aí, todas que estão disponíveis, para evoluírem. Porque um exemplo que eu dou, por exemplo, o Alteryx, que é uma ferramenta de análise de dados, parece um bicho de 7 cabeças, mas quando você dedica 2, 3 horas a ela, você vai ver o quanto ela é fácil e intuitiva de se trabalhar. E esse é o caminho da experiência dos clientes dessas ferramentas. Cada vez mais elas vão se tornar intuitivas e você vai conseguir aprimorar suas habilidades e, consequentemente, vai aumentar o seu valor no mercado como profissional. Ok? Aqui também tem um tema interessante, que é novas oportunidades de geração de receita. Embora esse índice não seja tão grande, né, na visão dos CFOs, eu entendo que sim, se ela vai ser capaz de restaurar os níveis anteriores de receita para todas as indústrias, com certeza não. Se a gente pegar a indústria do entretenimento, aí principalmente de hotéis, viagens, de fato é difícil, porque depende de uma questão muito física, né, principalmente a parte de viagens. Mas quando você fala de empresas de restaurantes, que entregam um produto e conseguem criar linhas de congelados e tudo mais, não sei se ele retorna ao mesmo patamar, mas eu não tenho dúvida que é uma receita para o futuro e que deve ser considerada fortemente, viu? Bom, aqui um tema interessante que é, como eu falei, a segurança no local do trabalho é uma prioridade, mas aí você tem algumas alternativas que as empresas entendem que poderiam implementar para trazer esse conforto dos seus profissionais após o retorno ao trabalho em seu local de trabalho especificamente. Vocês podem notar que a questão de pagamento não é uma relevante, porque os CFOs entendem que não é só a questão de pagamento, né? Pagamento, tá um bônus para você voltar ao trabalho, ok. Ninguém está sujeito a correr um risco, recebendo um valor, correr o risco para voltar ao trabalho
e ter a sua família contaminada e colocar a sua vida em risco. Então, vocês podem notar que essa não é a preocupação mais relevante. Então, eu vou focar muito naquilo que eu ressaltei. Primeiro, é você ter Chico, Oi. esse slide aqui é a visão do profissional, não a visão do CEO, do CFO. Do CFO, é do CFO. Tá, do CFO. Tá bom. Sempre a visão do CFO, né? O que eu estou querendo dizer é que, na percepção dos CFOs, né, não é uma recompensa que vai dar ao profissional para fazê-lo voltar, né? A vida da pessoa não tem preço, né? Então, o que a gente percebe, e todos os locais que a gente tem Covid, inclusive a PwC, que já passou por ondas do Covid antes de nós, elas estão focadas em algumas coisas interessantes, que é, primeiro, você prover toda a questão voltada para o trabalho remoto, isso é primordial, e você começar a trabalhar com grupos específicos que não estão nas categorias de risco, mas olhando muito o perfil do profissional. Nós temos muitos profissionais que hoje não têm condição de ter uma pessoa, um profissional para te ajudar em casa, e que tanto o marido e a mulher trabalham, e as crianças não têm nem como ir para a escola, nem muitas vezes não ir para uma creche, e não tem uma pessoa para olhar. Então, como você flexibiliza isso para os seus profissionais? Porque senão você não consegue manter os seus excelentes profissionais impondo dificuldades. Uma outra coisa importante é você permitir que você trabalhe remoto, mas que trabalhe em turnos, ou seja, você vai meio turno e volta meio turno, ou é um regime de rodízio que para você ir ao escritório você tem que agendar e aquela estação vai estar higienizada por profissionais especializados a cada ciclo de horário, né? E essa reconfiguração é fundamental. Ela passa desde você definir rotas, de você restringir o número de profissionais num elevador, ao uso obrigatório de máscaras, ao fornecimento de máscaras em quantidade suficiente para o seu profissional trocá-las periodicamente, a toda a parte de higienização e limitação de espaços, de utilização de espaços comuns, como aquelas áreas de café, sanitários e tudo mais. E o resto tudo é aquilo que eu já falei, ou seja, como eu consigo criar esses espaços? Bom, primeiro eu tenho que reduzir o número de pessoas no escritório, porque a realidade é que ninguém também quer expandir áreas físicas, mas que eu consiga diminuir as estações de trabalho e ter o espaçamento apropriado para que aquelas pessoas, quando estiverem no escritório, se sintam muito confortáveis. E, obviamente, em alguns casos, tem até prover fontes, ou talvez alternativas para que aqueles profissionais deixem suas crianças em locais específicos, como creches contratadas pela própria empresa. Eu diria o seguinte, o ponto mais importante de tudo dessa pesquisa que a gente tratou, inclusive da nossa metodologia de gestão de crise, cuide primeiro dos seus profissionais, para que eles estejam completamente confortáveis para voltar ao trabalho. Depois você pensa no resto, né? E esse processo envolve muita, mas muita comunicação ampla, objetiva com seus profissionais. Então, a mensagem que eu queria passar nesse slide é essa. Você pode fazer uma série de ações, mas se elas não estiverem bem comunicadas aos seus profissionais e aos seus familiares, eles não vão se sentir confortáveis a voltar ao trabalho e não vão conseguir render aquilo que é esperado deles. Uma questão fundamental aqui, e mais uma vez, para todos vocês que ainda estão, seja na faculdade e não trabalham, mas já trabalham, a inovação é fundamental hoje para que a gente progrida não só nessa era de Covid, mas até mesmo antes do Covid. Então, todas as empresas hoje estão trabalhando fortemente em fontes alternativas de receita. Vocês podem notar aqui que 63% aqui dos CFOs indicam isso, porque não são todos por simples motivo. Tem empresas que não permitem, seus produtos não permitem ser digitalizados. Mas outras empresas cujos serviços permitem isso vão digitalizar ao máximo e vão oferecer cada vez mais serviços voltados a assinaturas, né? Ou seja, como se fosse um Netflix da vida. Antigamente você tinha locadora, que a gente ia lá buscar fisicamente uma fita. Hoje você tem uma assinatura,
você tem uma fonte de receita relativamente contínua e previsível, e é um ativo digital, ou seja, para distribuir, basta lançar numa plataforma que as pessoas vão consumir. Então, inovação é tudo hoje nesse momento. Você pensar essas empresas todas que fazem ERP hoje, todas elas estão oferecendo soluções que você consegue acessar pelo seu celular. Desde a aprovação de um pedido, a validação de um controle interno, você faz pelo celular. Então, tudo isso que está intrínseco à nossa profissão, cada vez mais você vai ser capaz de sua casa buscar uma nota fiscal e fazer um lançamento dessa nota fiscal, o contador na ponta consegue aprovar uma compra e todo um processo de cotação, tudo feito na palma da mão, seja no iPad, seja num telefone, sem qualquer necessidade de um computador, que já é um baita de um avanço, né? E obviamente, para isso, você tem que criar mecanismos para que os seus profissionais se tornem inovadores. Então, nós, especificamente na firma, criamos todo um programa voltado para a inovação, e a gente criou o que a gente chama de Digital Accelerators, que são profissionais que ficaram 6 meses somente dedicados a aprender tecnologias, a desenvolver novas ideias, novas soluções, para que nós e nossos clientes possam utilizá-las no futuro. É um baita investimento, porém que se paga no médio, diria talvez no curto não, mas no médio e longo prazo ela se paga. Então, isso é algo que é imprescindível para vocês enquanto profissionais hoje, e mesmo nós que estamos bem mais velhos que vocês hoje, estamos nos desafiando nesse momento. Chico, comenta um pouco sobre o Alteryx. Tem uma pergunta aqui do Luan, justamente falando um pouco de ferramentas. Quais são as ferramentas que têm sido normalmente utilizadas a partir de agora, né? Em relação à questão de análise de dados e processamento de dados? Existe uma diversidade de linguagens, né, como Python, que você pode usar, e outras ferramentas de banco de dados, mas o que é importante hoje é que você tenha ferramentas que sejam intuitivas no uso, né? Eu sou de uma geração que usava uma ferramenta para fazer trabalho de auditoria de sistemas, em que quase tudo que eu ia fazer uma função, eu tinha que criar como se fosse um Excel, pensar numa fórmula ultra complexa e tudo mais. E aí eu gosto bastante de usar o exemplo do Alteryx, porque ele é uma evolução muito grande dessa ferramenta, e ela já vem com uma série de funções pré-concebidas que você não precisa conhecer de uma programação para executar uma série de rotinas. Então, a partir do momento que você tem uma base de dados, e aí ele tem uma série de conectores que também não exigem que você conheça do banco de dados para extrair tais informações, você joga esse banco de dados numa nuvem ou mesmo no seu notebook, e a partir daí você usa o Alteryx para fazer essas análises. E, obviamente, após esse Alteryx, ele tem algumas funções interessantes, mas você tem uma série de ferramentas, por exemplo, que são similares, como a Microsoft tem, que é o Power BI, que você começa a gerar visualizações. Ou seja, tem um Alteryx, um Power BI aqui, eu conecto num banco de dados, faço as minhas análises, e aí eu trago isso para um usuário convencional e gero gráficos totalmente intuitivos e interativos e visuais. Ou seja, aquela informação que eu falava, eu tenho 1000 pedidos do produto tal, eu não preciso ler linha a linha. Visualmente eu consigo enxergar isso de uma maneira intuitiva e prática. Então, nada mais é do que um facilitador de análise de dados com funções pré-concebidas e que permite a qualquer usuário comum, sem conhecimento de banco de dados, sem um conhecimento muito profundo numa linguagem de programação, consiga evoluir. Obviamente, tem uma curva de aprendizado, mas é algo que, se comparado àquilo que a gente usava no passado, é extremamente prático. E mais importante, à medida que você tem esse banco de dados e ela é atualizada, você consegue fazer atualizações imperceptíveis e que você vai tratando aquilo ali, separando, por exemplo, um exemplo, se a gente é responsável por um controle interno na empresa, é muito comum, né? Nós que somos contadores, você fala, olha, toda vez que aparecer uma nota fiscal acima de 100 mil reais, eu quero ver e quero aprová-la. Você já pode separar essas notas fiscais. Ele vai separar para você e vai te mandar por e-mail, por exemplo, através de um processo que você conceba e que busque base de dados,
cria uma automação que é mandar o e-mail com essas pré-condições. E aí você consegue jogar num fluxo para você analisar. Perfeito. Não sei Ótimo. se foi claro. Não, acho que... Pode falar, Pri. Não, eu só ia comentar que aqui no comentário do Luan tinha também alguns softwares que a academia acaba usando bastante nas análises e nas pesquisas, né? Que é o R, o Stata, eViews, que a gente acaba utilizando esses softwares bem estatísticos. Assim, Isso. se o mercado tem usado de alguma forma se você tem visto nos nossos clientes, o Francisco. Olha, honestamente não tenho visto com certa frequência. O que eu posso dizer é que boa parte dessas ferramentas, e as duas que eu comentei hoje, elas já têm funções estatísticas por trás delas, similares a qualquer uma dessas de uma maneira intuitiva. Obviamente, você tem que conhecer os conceitos estatísticos para imputá-los e gerar os outputs necessários, né? Mas são bastante intuitivas e completas. Randomização, inclusive, por exemplo, que é um tema importante em amostragem estatística. E não estatística, por assim dizer. Ok, obrigada. Acho que respondeu aqui o Luan. Luan agradeceu aqui no chat. Tá bom. Pode seguir em frente. Bom, um ponto bastante interessante também que a gente está falando obviamente, todo o CFO, além da receita, ele se preocupa bastante com custos, né? E aí uma das principais ações que ele tem que fazer é buscar essa redução e à luz de que também a sua receita diminuiu. Então, 56% desses respondentes entendem que ele vai postergar ou vai cancelar investimentos. Porém, é muito importante notar que ninguém quer postergar ou cancelar investimentos voltados para pesquisa e desenvolvimento e digitalização, que estão intimamente ligados àquilo que eu acabei de mencionar. Ou seja, como eu desenvolvo novos produtos, novas fontes de receita, novas formas de trabalhar, como é que eu transformo um produto físico e digitalizo e crio um fluxo diferente de receita e eu consiga, de certa forma, causar disrupção, inclusive nos meus concorrentes. Então, é fundamental que esse fluxo de investimento continue. Em contrapartida, um número massivo de pessoas, de CFOs, eu falo pessoas, mas são CFOs, mas, bom, eu não preciso daquele espaço físico que eu tinha antes. Eu não vou ter aquele espaço físico, que é um custo fixo, que tem uma série de consequências para o meu negócio, então eu vou desinvestir nisso. Vocês podem ver que isso causou uma disrupção tremenda no mercado. Primeiro porque as empresas de tecnologia pura tiveram o seu valuation crescendo exponencialmente, e empresas que até então apareciam como disruptivas estão tendo sérios problemas. O próprio Uber teve problema, porque o fluxo diminuiu de passageiros, mas quando você pega um WeWork da vida, você imagina, um negócio altamente disruptivo e que agora eu não sei qual o futuro dele nesse momento. Ninguém quer... Se você tem dificuldade em controlar o seu ambiente de trabalho, imagina um ambiente de terceiros, né? Então, as empresas não vão sair dos seus escritórios e não vão para esses locais alternativos também, tão cedo. Por mais que eu entenda que essas empresas também estão se preparando, essas empresas estão se preparando para tal, a retomada vai ser bastante difícil. Mas investimento de tecnologia vai continuar sendo massivo. E eu acho que todos vocês aqui que estão nessa sala, se não estão conscientes disso, têm que se conscientizar e, obviamente, fomentar isso não só dentro da academia, mas dentro das empresas em que vocês estão trabalhando ou estagiando. Um tema... O Francisco, só para dar um toquezinho, a gente chegou às 15h50, tem mais 10 minutinhos até às 4, só para te sinalizar aí. Ótimo, eu vou parar, eu vou fazer, esse vai ser o meu último slide aqui, e que eu queria deixar para vocês algumas mensagens importantes para que vocês possam refletir e, obviamente, utilizar onde vocês trabalham na experiência do dia a dia. Quando a gente fala em respostas ao Covid-19, a gente fala muito em 6 dimensões. Uma metodologia, não estou dizendo que ela é totalmente certa, mas nós desenvolvemos baseado nisso, e que, obviamente, pode ter empresas que enxergam com outras vertentes, mas é para vocês terem uma ideia de organização. Então,
Então, a primeira coisa que a gente fala nessa metodologia, como tratar e responder essa crise no novo normal, é, primeiro, pensar em instalações físicas. E aí, com um olhar crítico. Bom, quais são os imóveis que eu preciso e qual a estratégia que eu tenho, pensando financeiramente, para renegociar meus contratos atuais. Eu vou sair desse contrato, vou renegociar uma redução de preço, o que eu vou fazer? Né? Quanto vai me custar para trazer as pessoas de volta para essa minha estrutura física? Você tem que ponderar isso. Nós, como contadores, eventualmente muitos de nós se tornam CFOs, nós vamos ser desafiados a pensar nisso. Né? Quais são os locais de trabalho relevantes? Você tem locais hoje, empresas que têm um headquarter baseado em São Paulo e a indústria no interior. Bom, será que eu preciso do meu escritório central em São Paulo? Talvez eu não precise, vou manter só o interior. Eventualmente, se eu precisar ir para lá, eu fico com parte da equipe lá e deixo a produção rodando lá, porque não tem outra alternativa, né? Quais são... como eu garanto, na verdade, isso é um tema muito relevante, bom, partindo do pressuposto que eu vou abrir meu negócio de trabalho, como eu fico aderente às políticas e diretrizes, não só da minha empresa, mas aquelas definidas pelos entes públicos. O que faltava, o que falta para eu estar aderente a isso, não ser multado ou causar um pico de desinfecção. Vocês podem notar aí que recentemente nós tivemos picos em grandes empresas de telemarketing, dada a natureza da operação, e tivemos em empresas frigoríficos também. Não estou dizendo que eles não tomaram esse cuidado, mas com certeza tinha que ter uma previsibilidade maior de que isso poderia acontecer e como eu mitigaria isso. Né? Eu tenho que olhar o meu quadro de colaboradores, né? Qual a estrutura otimizada de colaboradores que eu tenho nesse novo cenário? Como é que eu avalio isso? Como é que eu tomo as minhas decisões? Como eu maximizo e meço a produtividade desses profissionais? É difícil você conseguir tangibilizar isso. Então, é importante que você tenha indicadores de performance que sejam objetivos para fazer esse tipo de medição. Os meus custos com esses colaboradores, eu tenho que olhar numa ótica de colaboradores que estão trabalhando remoto, o que eu posso oferecer para eles também, para que eles consigam trabalhar tranquilamente, e quais são os custos envolvidos. Você tem hoje empresas que estão oferecendo transporte individualizado para os seus profissionais. Você tem que avaliar isso ao longo da linha de tempo, se é viável ou não. Né? Trocar transporte público, transporte individualizado tem um impacto muito grande em empresas que têm um grande volume de profissionais. Né? E o ponto, na minha opinião, mais importante, como eu checo com esse meu profissional, de maneira honesta e transparente, se ele está confortável em voltar ao local de trabalho. Eu não posso simplesmente, volte. Não funciona. Né? E até perguntar se devemos retornar ou não. Eu venho depois numa questão importante, que é a gestão de crise e operações, né? Como que eu posso agora, passado esses 3, 4 meses, pegar as lições que eu aprendi e posso implementar no dia a dia, ou seja, que isso se retroalimente e que eu não cometa eventualmente os mesmos erros que eu cometi lá atrás, né? Como que eu faço toda a minha gestão de fornecedores? A gente sabe que muitas das empresas cancelaram pedidos e eu preciso fazer uma gestão desses fornecedores para alinhar com a questão de fluxo de caixa de pagamentos da sua organização com o que eles podem sobreviver, né, para também você não matar a cadeia de fornecedores. Isso acontece dos dois lados, você como fornecedor e você como cliente também é impactado, né? E como eu lido com esses fornecedores, se eu eventualmente eu tiver uma falha no meu supply chain, ou seja, se ele não vai conseguir me atender com uma determinada matéria-prima, que eu dependo para entregar os meus produtos para os meus clientes. Então, são coisas muito relevantes a serem consideradas. Com relação à tecnologia e cyber, é que eu falei, como que eu garanto a segurança do trabalho remoto? Né? Que tipo de artifício, de tecnologia eu posso usar para que eu não tenha riscos da minha companhia ser invadida e ter uma negação de serviço, que a gente chama, que é um denial of service. Se vocês pesquisarem aí, várias organizações tiveram isso globalmente nesse período. Né? E aí, qual a solução tecnológica que eu uso que seja não só segura, mas que seja intuitiva para os meus profissionais utilizarem no seu dia a dia? Isso é fundamental.
vem a outra dinâmica, que é a dinâmica de finanças e liquidez, né? Qual o impacto que eu tenho nos meus negócios, e aí é importante trabalhar com algo que vocês já devem estar vendo aí na faculdade, voltada para cenário planning, né? Quais estratégias que eu adoto para buscar um reequilíbrio econômico e como eu libero o meu capital para poder investir e reduzir os passivos e otimizar meus custos. Então, essa visão ampla, eu não tenho dúvida que nós, como contadores, conseguimos dar. E vocês, como jovens, antenados com temas de tecnologia, conseguem também agregar valor às suas organizações, muitas vezes não estando em posições hierarquicamente mais elevadas. Vocês já estão convivendo com esses temas de tecnologia e mídias sociais há muito mais tempo que muitos dos grandes executivos que estão hoje comandando as organizações. E aí, voltado com relação aos aspectos de clientes e marca, como é que eu adapto os meus canais de venda e atendimento para que eu esteja alinhado às mudanças de comportamento do meu consumidor e do meu cliente, né? Esses canais hoje, se você pegar nas empresas principalmente essas de energia elétrica, mesmo alguns de varejistas online, o atendimento não está preparado para essa mudança, porque o volume ficou muito grande, e, em contrapartida, toda a questão de equipe que te atende também está reduzida porque está na mesma situação. Então, muitas das empresas optaram, inclusive, em ter os seus call centers em países menos afetados para que consiga manter o ritmo de atendimento. Para isso, você tem que pensar numa estratégia de longo prazo, seja para mão de obra, pessoas ou físicas, como é que eu tenho fontes alternativas de recursos. Isso é fundamental. E, obviamente, para que eu mantenha a minha marca forte, como é que eu me comunico com os meus clientes durante esse período? Como é que eu crio novos canais? Eu não preciso estar fazendo uma visita física para poder estar vendendo o meu produto. Isso aconteceu muito no mercado médico, e tem os representantes comerciais que vão fazer visitas, são representantes farmacêuticas que visitam os médicos. Hoje, e eu falo isso que a minha esposa é médica e ela dá aula para vários laboratórios, eles criaram uma série de mecanismos, estão dando aula remota e estão sendo melhor sucedidos do que a visita pessoal hoje em muitas circunstâncias. Porque não estão perdendo tempo e estão focando naquilo que é relevante, que é a eficácia do seu remédio, com profissionais que usam e conseguem comprovar esses estudos. É isso, gente. Acho que eu atingi o meu limite de tempo. Eu tinha um slide aqui adiante, mas seria muito alinhado com o que eu acabo de falar agora. Fantástico. Excelente. O José Elias aqui fez um comentário para você, concordando e parabenizando pelas colocações. Eu acho que estamos aqui recebendo os parabéns também pela apresentação, Francisco. Obrigado. Eu não sei se alguém gostaria... podemos, Priscila, abrir o microfone, né, deixar à disposição das pessoas para que eles possam fazer algum comentário e interagir conosco, né, que não fique restrito ao site. Sim, se alguém quiser, eu vou tentar fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tem outros aí agradecendo. Espera aí que eu vou tentar fazer aqui. E eu vou deixar aqui no chat também a nossa próxima palestra aí, que vai ser na sexta-feira. Deixa eu só ver aqui o botão. Eu paralisei o meu share aqui. Eu paralisei. Eu paralisei o meu share aqui, viu? Para facilitar isso. Legal. Tá bom. Eu vou tentar aqui ativar o som. Peraí. Na verdade, eu estou vendo aqui o mute all. Eu acho que tem o unmute aqui. Deixa eu ver aqui. Só tem o mute all. O Davi, não sei se o Davi está na sala, que é nosso auxiliar aí. E acho que abriu o som das pessoas, é isso, Davi? Isso. Tá aberto já o som. Tá. Pessoal, só para dizer que tá aberto o som de vocês, então se alguém quiser falar alguma coisa, a gente ainda vai ficar aqui um tempinho. Gente, olha aí! I can. Yes, perfect. Is there someone who will be recording this presentation? Or... Bem, pessoal, obrigado pela... Francisco,
Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, pelo rico conteúdo compartilhado conosco aí. Eu acho que foi muito legal, eu acho que atual, útil, é uma visão importante, né? Hoje, alguém bem destacou, dizendo, pô, obrigado por ter o cuidado com as pessoas. A gente sabe que as pessoas são fundamentais nos negócios de hoje, né? E, logicamente, à medida em que você tenha as pessoas sendo devidamente respeitadas e realmente seguras na execução dos seus trabalhos, com certeza é algo importante e necessário nesse novo ambiente que a gente está vivenciando, né? E realmente o retorno ao trabalho é alguma coisa que, mesmo depois da vacina, eu acho que as coisas vão mudar, não serão mais as mesmas. De qualquer maneira, eu acho que é importante que tudo que está sendo observado aqui são temas que fazem que o propósito era esse mesmo, a reflexão, justamente avaliar o que tem sido observado pelas pessoas que são as tomadoras de decisões nos negócios das empresas. Então, eu acho que a ideia, eu acho que a palestra de hoje, à tarde, ela tem um vínculo forte com o que nós falamos de manhã também sobre a questão de como as pessoas têm que estar preparadas para justamente na sua profissão, né, na sua carreira profissional, estar atentos a tudo isso que agora faz parte da resiliência, o aprendizado, você fazer o investimento no autoestudo, para que realmente você seja um profissional qualificado nesse novo ambiente. Francisco, mais uma vez, obrigado. Não sei se você quer colocar as últimas palavras. O Postal, não sei se eu posso atrapalhar aqui, ficou uma perguntinha aqui nos comentários. Desculpa. Tá. Deixa eu só ver se o AJ Rezende ainda está conectado. Ele perguntou aqui falar sobre se a gente tem informação sobre nível de produtividade pós-pandemia, se a gente tem algum insight aí em relação a isso. Acho que ele ainda está conectado aqui, pelo que eu estou vendo. Tem alguma coisa, Francisco? Não sei se a gente tem alguma coisa nessa pesquisa, não sei se falava alguma coisa sobre produtividade na pós-pandemia. Agora sim. Sim, Francisco. Não, de fato. Assim, tá? Legal. Oi? De fato. Não, a Mauri Rezende, da FED de Ribeirão Preto. Oi. A gente tem. Eu posso fazer a pergunta? Por favor. Pode. Opa. Primeiro, parabéns aí, excelente análise. Minha irmã também trabalha no setor farmacêutico, aí na indústria farmacêutica. Achei muito interessante essa colocação que ele fez em relação ao teletrabalho. Eu trabalho aqui na FED de Ribeirão Preto e tenho conversado com o pessoal da economia e tem algumas teses que nós devemos aumentar muito a produtividade pós-pandemia. Como é que vocês estão lendo essa questão porque está mudando as relações do contrato de trabalho, o teletrabalho, como é que vocês estão já pensando nisso? Como que as empresas estão estimando esse nível de produtividade pós-pandemia? Amaury, obrigado pela pergunta aí. De fato, assim, ainda não tem algo muito objetivo com relação à evolução eu diria, da produtividade. Eu acho que é algo que você vai ter que criar mecanismos para fazer essas medições. Algumas delas estão voltadas até à questão de negócios, em alguns meios você consegue avaliar isso, mas, curiosamente, a gente tem um estudo que a gente fez em geral, principalmente nos países do leste, né, da Ásia, que a gente tinha aquela falsa percepção que aquele deslocamento ao trabalho, que você perdia 2, 3 horas, iria diminuir. Curiosamente, não diminuiu. Por quê? Porque hoje o profissional, antes de sair de casa, ele tem, considerando que a gente ainda está no meio desses platôs, né, e nem todo mundo saiu, ele antes tinha um transporte coletivo, muitas vezes ele não pode usar o transporte coletivo, ou ao usar o transporte coletivo, você tem uma limitação de uso. Então, você perde mais tempo, não sei se em São Paulo isso é uma realidade, né? São Paulo, mas em vários países você perdia tempo maior do que perderia sem a pandemia. Então, um vagão de trem que naquele momento cabia 200 pessoas, vai caber 10, 20, por exemplo. Então, o tempo de se chegar ao trabalho, inclusive, aumentou em alguns locais. Aí, ao chegar ao trabalho, você tem aquela questão da parte de higienização, de respeitar horários, e todas essas rotinas faziam que, no final do dia, você acabava perdendo tempo útil, sim, no trabalho.
Agora, isso foi muito feito baseado nessa experiência da Ásia, né? Mas eu creio que até com a evolução dessas formas de trabalho remoto e você reduzindo o número de pessoas que vão ter que ficar indo até as instalações, isso vai melhorar sensivelmente. O que a gente sabe, sim, é que a automatização / robotização de processos vai tornar os nossos trabalhos muito mais eficientes. Isso, assim, existem estudos absurdos de processamento, que nós, inclusive, fazemos alguns processos na firma, e a gente começou esse processo há 1, 2 anos, coisas que para fechamento demoravam 1, 2 meses, você faz em 8 minutos hoje, né? Então, no longo prazo, eu acho que a gente vai aprender bastante a lidar com essas questões e vai tornar o trabalho mais efetivo, sim. Mas eu não tenho nenhum dado concreto, exceto esse do deslocamento de profissionais. Perfeito. Uhum. O João comentou também aqui sobre a dissertação que ele pretende fazer sobre produtividade pós-Covid. Realmente vai ser um tema muito, muito apropriado, viu? Porque realmente de todo esse processo vai ter muitos aprendizados. Nós vamos viver situações muito distintas do que nós vivíamos no passado. E a famosa frase que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro é uma grande verdade. Então, estou 100% de acordo contigo, João. Realmente vai ser uma pesquisa bastante rica e eu acho que de grande utilidade depois para a comunidade. Legal. Não vi mais nada aqui, Postal, que eu tinha visto aquela estava no meio aqui. Peço desculpas aí por ter pulado essa. Vai descendo, né, Patrícia? Então, muito bem. Acho que não tem mais nada aqui, não. Ok, pessoal. Bem, com isso, gostaríamos de encerrar a nossa segunda apresentação do dia. Agradecer as perguntas, a presença e a participação de vocês. Francisco, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo e pelo compartilhamento das informações. E, Priscila, quer falar um pouco sobre a apresentação na sexta-feira? Isso, eu coloquei no chat para todo mundo estar ciente do que vai ser, mas a gente vai estar com a Denise Pinheiro falando dos desafios das funções de controladoria, riscos e compliance na era da hiperautomação, das 11h10 às 11h50, porque tem uma palestra que encerra às 11h, então a gente dá uns 10 minutinhos aí para o pessoal poder entrar na nossa. Mas a gente vai estar aqui falando desse tema com a Denise Pinheiro, uma sócia da PwC. E a gente também fica à disposição aí, se quiserem entrar na sala e tiverem algum questionamento, a gente vai entrar na sala um tempinho antes também de começar, e a gente fica à disposição. Legal. Sugiro a gente ficar mais uns 15 segundos, verificar se tem mais alguma questão, mais alguma pergunta, e aí, tá após esses 15 segundos, a gente encerra a apresentação de hoje. Sem problema, Postal, eu estou por aqui ainda. Muito bem. Ok. Bem, Priscila, obrigado, Priscila, Patrícia, Francisco e a todos que participaram. E a nossa sala VIP, né, a sala do Congresso, continua aberta, né? Priscila e eu vamos estar ali acompanhando quaisquer perguntas, quaisquer trocas de ideias e mensagens, a gente vai ficar lá disponível para conversar com vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado, pessoal. Um bom evento para vocês e continuamos em contato. Um bom dia. Tchau, tchau.